Eu vi semana passada, achei muito legal esse louvor. Muito bacana. Gente, hoje vamos falar aqui hoje eu vou trocar de livro hoje. A gente fala no livro de Colossenses, né? Antes, né? Um abraço aqui pra todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Tá ligadinho com a gente aí, obrigado pela sua companhia. E hoje a gente vai comentar um pouco mais sobre a Bíblia. Agora há pouco, né, enquanto tava tocando as músicas, eu e o Samuel tava conversando aqui sobre vários temas, né, Samuel? Vários temas aqui que dá um. Palavra isso, palavra que eu falei? Uns podcasts. Não, não seria podcast, mas dá um debate muito legal. Dá uns temas, né? Dá uns vários temas. Dá uns confusão também, né, Jorge? Porque assim, né? Vamos ser sinceros, a gente tem hora que a gente. Vou pegar nosso meio, nosso meio mesmo. Eu acho que existe mais de quantas igrejas diferentes? Tem vários ministérios. 300 ministérios diferentes, né? Cada um pensa de um jeito. Então imagina, não? E aí aquela bagunça toda, eu tava até falando com o Samuel agora, que o mais importante é o quê? Que a gente confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Eu acho que a chave de tudo é isso, gente. Independente se você é da Igreja Batista, Quadrangular, Assembleia, Deus Amor, Pentecostal, Neopentecostal, não importa. O que importa é o seguinte: Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa vida. Agora, em questão de vertente teológica, cada um vai dobrar para um lado, vai dobrar para o outro, infelizmente, gente. Por exemplo, eu percebi uma coisa, tá? Isso aqui é só opinião, tá? Não é doutrina, não. Mas eu percebi uma coisa, cada um, ele vai se inclinar pro lado que ele mais propensa a acreditar mesmo. Por exemplo, tem gente que pensa que o dinheiro é do diabo. Então ele vai ir para uma igreja que fala que o diabo, que a igreja é do diabo, que o dinheiro é do diabo, entendeu? Tem uns que vai tomar aquela questão de libertação, de cura, vai para a igreja que é mais libertação e cura. Tem gente que gosta mais do louvor, tal. Você gosta mais, né? Assim, acho que vai por aí, mas aí não é, né? Mas é isso. Agora, o principal de tudo, gente, que nós servimos a um só Senhor, que é o Senhor Jesus, que Ele é autor e consumador de nossa vida, não é verdade? Então, isso é muito importante, gente. Eu falo isso porque, às vezes, sabe, eu nunca vi não, talvez se você ouviu isso, Samuel, mas quem tem irmão, gente, que não chama o outro irmão de irmão porque for da mesma igreja. Não é verdade? Não é irmão, não é primo. Oh, meu Deus do céu. Isso aqui já é de novo. Eu fico imaginando, sabe? Será que lá no céu vai ter isso? Vai ter assim, ó, uma plaquinha assim, ó, irmãos da quadrangular, irmão da assembleia, irmão da igreja tal, irmão da igreja tal, irmão da igreja tal. Dificilmente, né? Não vai, né? Mas são pensamentos, sabe? Eu acho que, eu não sei, mas eu acho que a partir do momento que qualquer um que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele olha para o seu irmão de outro ministério, de outra igreja, e não vê ele como irmão, eu acho que tem algo errado, tá, gente? Eu acho que tem algo errado, e não é com outro irmão, não é com outra igreja, não, é com você mesmo. Você entendeu? Porque na verdade tudo isso é pela multiforme graça de Deus, sabe? Então Deus ele sabe como ele age. E quem sou eu para poder questionar quem tá certo e quem tá errado? Concorda comigo? Eu acho assim, cada um vive segundo a sua fé. Mas desde que Jesus seja o centro, tá? Isso aí eu bato, não quero nada mão, não. Verdade? E aqueles que não gostam de uma igreja? Pá, aí. O que sabe? Mas eu acho que congregar é importante. Entendeu? Agora, se eu te falar que se você não for pra igreja, você vai pro inferno, não sei, eu não posso falar, não, porque eu não conheço seu coração, não conheço sua vida. Entendeu? Eu falo que nessa caminhada minha com Cristo, eu vi tanta gente que era de Deus cair, ficar pro meu caminho, e vi tanta gente que não era de Deus, era do capeta, se converter e estar bem com Deus. Então, sei lá, eu acho que, né, eu acho que é uma coisa que não vem a negócio. Eu acho que tem coisas na nossa vida que é apenas opinião. Entendeu, não é verdade? E aí, desse jeito. Então, hoje eu quero só compartilhar com vocês um texto aqui. Aliás, na verdade, eu acho que hoje eu devo começar, mas devo parar por aqui não. Devo continuar bastante aí. Fala o seguinte, livro de Colossenses. Antes de livro de Colossenses, capítulo 2. Eu vou ler aqui no versículo. Deixa eu ver aqui no versículo. Eu vou ler no versículo 14. Só que antes de ler o versículo 14, eu gostaria de abrir um breve comentário sobre o livro de Colossenses. Por quê? Gente, é dois livros da Bíblia que eu acho muito surreal. Isso aqui já é de novo, opinião minha, tá? Não é doutrina, não. Isso aqui, cada um, né, vai gostar de um livro, tal. Mas eu, particularmente, eu viajo, gente, na profundidade que o livro de Colossenses e o livro de Efésios tem. Sério. É muito profundo. Tem verdades ali que você fica assim.
você fica ali bem assim, de cabelo em pé, sabe? Porque às vezes, não queria que você isso, às vezes você lê a Bíblia, né? Amém. Amém, vamos orar, acabou tudo, tá bom? Aí você vai assim, o que entendeu? Nada. Não, eu entendi que a palavra de Deus é importante, a palavra de Deus é importante. Só que, tipo assim, você não sabe nem o que entendeu, você nem sabe o que você leu. Aí, tipo assim, a gente finge que leu, finge que entendeu, finge que praticou e tá tudo bem, sabe? E aí eu fico lembrando, acho que de uma ordem que Deus deu pra Josué, né? Medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo conforme que está escrito nela. Não é isso? Então, olha só, gente, que coisa interessante. E hoje, então, eu quero ler com você aí o versículo, capítulo 2, versículo 14. Fala assim, olha. Eu vou ler aqui, deixa eu ver qual a versão que eu vou ler aqui. Que tem hora que eu gosto de ler de várias versões diferentes. Por quê? Porque fica mais fácil de... Eu acho que assim, fica mais fácil, né, gente? É que nem, por exemplo, hoje em dia tem a Almeida corrigida, né, que o pessoal usa. Tem a NVT, que o pessoal está usando bastante. E tem também, né, a King James. Né? E tem outras versões de Bíblia aí, gente. Depois a gente podia comentar sobre isso, né? Porque, assim, não é que a gente desconfie da Bíblia, gente, mas eu aconselho a você, todas as vezes que você estiver lendo um texto, ou estiver fazendo um estudo, você pegar várias versões de Bíblia diferentes. Porque, às vezes, de uma para outra tem uma pequena diferença, mas é uma diferença que vai fazer todo sentido, sabe? É que nem igual acho que a Bíblia Almeida, por exemplo, ela tem muita linguagem formal, né? Do português de Portugal. Tem versões igual hoje mesmo, não tá aquela Bíblia JFA no celular, e lá você consegue tirar duas versões da Bíblia. É interessante isso, tá? Pra você tá acompanhando, é legal. Agora aqui, por exemplo, eu vou ler aqui Colossenses capítulo 2, versículo 14. Fala o seguinte: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Vou ler aqui em outra versão que fala o seguinte, ó: e ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando-a na cruz. Eita glória a Deus! Você entendeu aqui? Você entendeu? Esse aqui é um daqueles que a gente dialoga que você vê e fala, não, glória a Deus! Tem até uma música bem antiga, não sei se você lembra assim, ó: Jesus riscou a cédula que era com... Lembra daquela música? Nossa, velho! O Samuel, você é velho, você lembra daquela música assim. Lembra assim, você não quer lembrar, mas depois eu vou ver se eu lembro e colocar aqui pra gente tocar. É muito legal essa música. Mas é interessante. Aqui a Bíblia fala o seguinte, que Jesus, ele riscou, ele cravou a cruz, ele cancelou a escrita de dívida. Aí eu te pergunto, como assim escrita de dívida? Me explica aí, Samuel. Que escrita de dívida é essa, gente? Na outra versão fala que é escrita de acusações. Não é esquisito isso? Como assim? Existe... gente, parece que não sei aonde, eu não sei se é no céu, né? Eu não sei onde que é, tá? Mas existe um registro, uma escrita de dívida, de pecado, de cada um de nós. E que viagem, Jorge. Tô falando com você, ué. Na verdade, o próprio nome do diabo é o que? Acusador. Ele que acusa. Você entendeu agora? Então, porque existe uma dívida. É por isso que quando Jesus morreu, o que ele falou? Não, depois. A última frase dele antes de morrer, qual que foi? Telete? Teteletes? E o que significa tetelestai? Está consumado, está pago. Ué. O que entendeu agora? Por que Jesus não na cruz lá? Na hora de morrer, ele fala assim, ó, tetelestai. Tetelestai. É isso aqui, gente. Depois eu vou falar a pronúncia certa. Eu acho que é tetelestai que chama. Que está consumado, está pago. Ou seja, gente, na verdade é o seguinte, eu tinha uma dívida de pecado. Você que está me ouvindo aí, meu irmão, minha irmã, você tinha uma dívida de pecado. Lembra de tudo que você fez errado. Lembra aí, Samuel? Você tá doido, gente.
Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Quem disse isso? Foi o próprio Jesus, com aquela adúltera. Você entendeu agora? Se a gente for analisar mesmo assim, olha, igual em Coríntios fala o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se a gente for analisar mesmo, gente, talvez você não tenha pecado grande, sabe? De adultério, roubo, de negócio. Gente, mas é uma inveja, uma soberba, um orgulho, uma inveja. Sabe? E aí é tanto, gente, isso é tão sério, que vamos ser sinceros aqui, não precisa falar comigo, tá? Só pensa com você aí. Tem hora, você tem até vergonha de orar, porque você pensa que Deus não vai te ouvir. Tem hora que às vezes a gente começa a enxergar isso de uma outra forma. Como assim, Jorge? Eu vou te falar. Às vezes, para me poder esconder o meu pecado, eu aponto o pecado do outro. Você aí que tá isso, entendeu? Observe pra você ver isso. Geralmente, as pessoas que atacam os outros, ela tá atacando os outros daquilo que ela tá defendendo. Nós esquisito, né? E aí acontece, gente, existe uma escrita de dívida. E interessante é o seguinte, que o pecado, ele faz a separação entre mim e Deus, entre você e Deus. Entendeu? Às vezes, quando você vai orar a Deus, há uma dívida uma dívida sua, sabe? Que é apresentada ali. E aí acontece, o que a Bíblia fala? Que Jesus Cristo, ele cancelou a escrita de dívida que consistia contra nós. Ele pegou essa escrita e cravou na cruz. Mas sabe o que é isso? Ele pegou aquela dívida que eu e você tinha e cravou na cruz. É por isso que eu falo o seguinte, gente, independente, não sei qual é o seu nível teológico sobre a relação a Deus, mas eu sei de uma coisa: Jesus Cristo é o centro, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o centro, toda a honra e toda a glória é somente a Ele, toda a glória para Ele, porque dele, por Ele são todas as coisas, porque Ele comprou para si um povo lavado e remido pelo sangue dele. Então hoje eu e você não temos acesso ao Pai, nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. E a dívida que eu tinha, a dívida que você tinha, Ele cravou na cruz. Entendeu, Samuel? Só que não parou por aí, gente. Não parou por aí. Olha o versículo 15. O que ele fala? Despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Entendeu? Entendeu aí, Samuel? Entendeu, Samuel? Então a versão faz o seguinte: despojando os principados e potestades, os expondo publicamente, e sobre ele triunfou. Você entendeu, na verdade? Na verdade é o seguinte: naquela hora ali, sabe, da morte de Jesus na cruz, não era só, além dele verter todo o sangue dele naquela cruz, para me dar a salvação, para te dar a salvação, para pagar a dívida que era contra a minha vida e a sua vida, ele expôs aqueles que nos acusavam, lá no mundo espiritual. Eita, meu Deus! Você entendeu agora? Eu não estou falando aqui do mundo físico, não. Eu estou falando lá do mundo espiritual. Lá existem principados e potestades. Aí você me fala assim: Jorge, mas me prova isso aí. Me prova isso aí. Da onde você tirou isso aí? Você está inventando coisa. Está inventando uma nova. Como é que negócio? Uma nova ideia, sei lá. Não, eu vou ler com vocês aqui, ó, Efésios 6. Aqui, ó. Vou ler para vocês aqui, olha. Efésios capítulo 6, cadê? Deixa eu abrir pra vocês aqui, olha, eu vou ler aqui, olha. Eu vou ler aqui pra vocês verem aqui, pra ver se, né, vamos lá, quer ver aqui, ó. Efésios capítulo 6, versículo 12. Portanto, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos na esfera celestial. Eita, meu Deus! Você entendeu agora?
A minha luta não é contra o irmão da direita e da esquerda. A sua luta não é contra a sua mãe, seu pai, seu tio, a sua avó, o seu colega de trabalho, o seu colega de serviço, o colega do outro ministério, da outra igreja, nada disso. A minha luta e a sua luta é contra principado, potestade, é contra todas as ordens celestiais da maldade que atuam nas regiões celestiais. E aí acontece, esse tanto de inimigo que eu e você tem, glória a Deus, na hora que Jesus ele morre na cruz, Jesus ele pega a minha dívida e a sua dívida e crava na cruz. E expondo quem, gente? Expondo esses demônios, esses principados, potestades, essas forças malignas que tem tentado, que nos acusava, que nos fazia sofrer. É por isso que lá em Efésios você fala o seguinte, que a nossa luta não é mais contra ninguém aqui, de que a carne ou sangue, não. Aprenda uma coisa, minha irmã, meu irmão. Qualquer pessoa na face da terra, se tem corpo e sangue, não é seu inimigo. Então pare de chamar alguém de filho do cão, filho de Satanás. Quantas pessoas que falam, não, é filho do inimigo, e não sei o que, para com isso. Se é gente, é imagem e semelhança de Deus. A minha luta e a sua luta não é contra pessoas físicas, não. É lá no mundo espiritual. E o problema é o quê? O problema é que a gente inverte. A gente não entende o que acontece no mundo espiritual. A gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo. E aí a gente começa a atacar o nosso pai, ataca a nossa mãe, os nossos irmãos, o nosso vizinho, o nosso colega de serviço, o nosso colega de trabalho, da escola, da faculdade. Como se eles fossem o nosso inimigo. Mas saiba de uma coisa, o seu inimigo não é esse, o inimigo é outro. E lá em Colossenses fala o seguinte, que Jesus ele expôs publicamente, ou seja, isso não é mais segredo. Desde quando Adão, até chegar Jesus, todos esses inimigos da humanidade estavam ocultos. Sabia disso, Samuel? Se você estudar a história de Israel, você não vai ver, são casos específicos que você vê ações desses seres diretamente no Velho Testamento. Mas aqui no Novo Testamento não. Jesus expôs eles publicamente. Isso é muito sério. É por isso que você tem que entender isso, porque se você não entender essa realidade, se você não entender essa verdade, você não vai conseguir entender o Velho Testamento, você não vai conseguir entender as batalhas que Moisés cravou na Terra Prometida, você não vai entender por que várias vezes Deus ele desagradou de Saul por não ter matado os amalequitas, Deus ele mandou Davi guerrear várias batalhas no passado. É tanto, se você pegar a Bíblia só de ler ela, sem entender o que está acontecendo, sem entender a verdade espiritual que está por trás aqui de tudo isso, você fica com a grande interrogação na sua mente. Você entendeu agora como é que é sério isso? Se não me engano, deixa eu ver se eu me lembro aqui qual é o nome, deixa eu ver aqui. Teve um rei, se não me engano, não sei se foi com Abraão, que Abraão foi lá, guerreou com esse povo, com esse rei, e aí depois mandou arrancar como chama aquele dedo aqui? O polegar da mão de todos eles. E aí, sabe o que acontece? Quando Abraão dá a história para esse rei, para todo mundo fazer isso com eles, ele fala assim, ó, o seu Deus está me castigando, porque eu fazia isso pro meu Deus para outras pessoas. Você entendeu? A batalha entendeu agora? É por isso que você entende quando uma certa vez Josué estava guerreando, e a guerra acontecendo, de repente Josué grita assim, ó, Sol, fica aí, ó, no Gibeá, Lua, retém aí, tá do monte. Josué no meio da batalha, Josué fala assim, Sol, para aí, Lua, para aí. Porque a batalha não era física, era espiritual. Por isso que você vê lá Moisés no deserto, quando Moisés estava com a mão estendida, o povo estava lá embaixo, ganhando a guerra. Quando Moisés abaixava a mão, o povo perdia a guerra, porque são batalhas espirituais.
Existe uma realidade espiritual, independente se você acredita ou não, se você concorda ou não, existe, é real e é palpável. Tem coisas que, por exemplo, se você acreditar ou não acreditar, confiar ou não confiar, não vai fazer diferença, vai continuar existindo. Por exemplo, vou pegar um exemplo para você entender. Para mim, eu conheci o mar, eu tinha 19 anos, quando eu trabalhava na casa de apoio. Teve uma viagem que a me levou lá. Mas até eu ter 19 anos, eu não conhecia o mar. Então o mar para mim não existia, porque eu não vi. Só que é o seguinte, gente, o mar sempre existiu. A minha experiência de não ter conhecido o mar não anulava a existência dele. E daí, Jorge? A mesma coisa com você, independente se você não sabia disso, se você não concorda com a realidade do mundo espiritual, da grandeza que é, e do poder que é, e do perigo que é, não vai fazer diferença, porque vai continuar existindo. E por isso que aqui no livro de Colossenses, a Bíblia fala que Jesus ele expôs publicamente isso. Ou seja, não é mais oculto, não é mais escondido. É tanto, se você pegar, por exemplo, hoje, quem tiver alguém ouvindo aí, acho que quem pratica, por exemplo, candomblé, magia negra, tem tudo. Alguns desses rituais, para você ter uma ideia, saíram cabra onde? Do Velho Testamento, de algumas ações particulares. O problema é que muitas vezes eu e você não gosta de ler a Bíblia, a gente não quer entender. E José fala assim, ó, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E às vezes tem coisas que é por revelação. Tem coisas, sabe, que Deus pega e abre o seu sobrenome com a vida e fala, aleluia. Mas tem coisa que não, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Sabe, tudo que você ouvir, seja da minha pessoa ou de qualquer pessoa que você ouvir na face da terra, examine na palavra, vê se está na palavra. Você entendeu por quê? Porque senão a gente pode ser levado por tantos ventos de doutrina. A gente pode ser levado por tanta coisa errada, pensando que é o certo. Isso é muito sério. E aqui, olha como você vê aqui, olha. E olha aqui, gente. Vou continuar aqui lendo para você ver aqui, ó, versículo 16, olha aqui, olha. E ele expôs publicamente, né? E sobre ele triunfou na cruz. É isso? Versículo 15. Olha o 16. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou no dia de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, se encontra em Cristo. Eita, meu Deus do céu. Eu acho que se eu estiver pregando essa igreja agora, eu ia me bater. Você entendeu agora? Porque tem hora, gente, assim, desculpa falar assim, rasgado com vocês, mas tem hora que a gente inventa cada coisa, cada palhaçada, sabe? Uma coisa é você crer, beleza, outra coisa é você querer que isso se torne regra de fé, isso se torne, sabe, rito, não, que tem que ser assim, tem que ser assim, não, que isso? Olha que interessante. Aqui, ó, portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda em relação a alguma festa. Por exemplo, falando isso aqui um exemplo básico aqui de polêmica que existe muito, sobre comer carne de porco. Realmente, lá no Velho Testamento proíbe de comer carne de porco. Hoje tem algumas igrejas que comem carne de porco e outras que não comem carne de porco. Mas é quem pergunta, Jorge, qual que é o certo? Ou lê a Bíblia. Você entendeu agora? Lê a Bíblia. Mas como você entendeu uma vez? Tem uma certa vez, o apóstolo Pedro estava lá, né? E aí, de repente desce, sabe? Tem uma visão que desce um lençol assim aí, e aquele tanto de comida. Estava cheio de comida gostosa, comida boa. Só que tinha comida que era de animais puro e impuro. Aí Pedro fala assim, não, meu Deus, longe de mim comer essas comidas. Aí Deus fala com ele assim, como é que você chama de impuro aquilo que eu purifiquei? E aí? Você entendeu agora? Tem coisa, gente, que é de acordo com a sua fé. É porção da sua fé. Você entendeu? Aqui, olha, em relação a algumas
algumas festas religiosas, celebração das luas novas todo dia de sábado. Tem ministérios, por exemplo, que guardam o sábado. Tem ministério que não guarda o sábado. Tem ministério que faz festa da primícia. Tem ministério que não faz festa da primícia. Tem gente que faz a festa das cabanas. Tem gente que não faz. E daí, qual que é o certo e qual que é o errado? Versículo 17. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, se encontra em Cristo. A realidade é Cristo. Aí, versículo 18, fala o seguinte, olha só. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Não, é porque eu senti aqui de Deus. Ei, calma aí, tá na Bíblia. Você entendeu agora? Eu não estou dizendo aqui, gente, que Deus não usa, que Deus usa sim, Deus usa muita gente, Deus usa poderosamente. Só que é o seguinte, todas as pessoas que Deus usa, que Deus usou, usa e vai usar, todas elas, quando é de Deus, é baseado na... Aonde? Na Bíblia. Você entendeu agora a seriedade disso? Está na Bíblia, está escrito. Lá no deserto, como foi que Jesus, ele venceu a tentação de Satanás? Usando o quê? A Bíblia. Jesus falou, está escrito. Nem só de pão verá o homem. Está escrito, não tentará ser o teu Deus. Está escrito, somente o teu Deus adorarás e somente tentará culto. Está escrito. E eu te pergunto, e você hoje? Se o diabo ou alguém enviado do diabo aparecer para você agora para te tentar, quantos está escrito você falaria? Tá pensando ainda, né? Então. Ah, não, mas a Bíblia é difícil. Não é difícil, não. É você que não quer ouvir. É você que não quer aprender. Sabe por quê? Ah, não, é chato. É paia, é brega. Não dá ibope. É duas coisas, às vezes, na igreja que é difícil. É culto de oração e culto da ensino da palavra. São culto vazio. Por quê? Porque eles não querem aprender, porque eles não querem estar com Deus. Elas querem aquilo mais fácil. Ô, irmão, vocês oram pra mim. Não temos que orar assim pelos outros. Só que às vezes o que você precisa não é de alguém orar por você. Às vezes o que você precisa é de você dobrar o seu joelho e buscar a palavra de Deus e orar a Ele, e se humilhar a Ele, e se entregar a Ele. Às vezes o que precisa de você agora aí, olha, fechar essa porta no seu quarto, dobrar seu joelho, orar e ler a Bíblia. E olha que interessante para terminar aqui, olha só que interessante. Ostentando inútil arrogância em seu conhecimento carnal. Ô gente, desculpa a opinião, mas a minha opinião não vale nada. Opinião é só opinião, gente. É por isso que é a divisão toda. É por isso que a igreja de Cristo hoje ela tá matando. Porque é uma igreja contra a outra, é um pastor contra o outro, é um líder contra o outro, é um ministério contra o outro. É um tacando a pedra no outro. Só que nós esquecemos que quem nos comprou foi o sangue de Jesus Cristo. É Ele que nos une, foi Ele que pagou o preço. Não foi o fundador da igreja A, B, ou C, ou D, o pastor A, B, ou C, ou D, ou o programa A, B, ou C, ou D, não. A diferença é que cada um, assim como no seu corpo, cada órgão do seu corpo tem uma forma, uma função diferente, uma característica diferente, uma posição diferente. Assim também somos cada um de nós, cada ministério, cada igreja, cada chamado, cada um de nós. Cada um de nós tem uma pequena, nós somos todos juntos, nós somos parte do corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Pense nisso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te exaltamos, te bendizemos, ó Pai. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, venha derramados a tua glória, a tua graça, Pai. Ô, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, liberta a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, para que nós possamos entender, ó Deus, e compreender a tua verdade, meu Deus. Ô, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, mergulhar na tua palavra, Senhor, no teu rio, meu Deus. Que nós possamos diminuir, ó Deus, que somente o teu querer, a tua vontade, para prevalecer nessas vidas a cada dia, Senhor. É que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês.
Fique com Deus. Tchau. Fui!